Bem, pessoal, como nós avisamos, nós estamos no programa de hoje recebendo a secretária Silvana Meireles. Eu quero já deixar de início não só o meu bom dia, mas também deixar publicamente registrado a minha admiração, né, por toda a dedicação que você demonstrou enquanto esteve no Ministério da Cultura, lá ao lado, na época do ministro Juca Ferreira, e também, claro, por tudo que a gente tem percebido, né, da contribuição que você dá para a nossa cultura aqui no estado de Pernambuco. Também registrar a gratidão por aquele ano, né, foi 2016, onde durante um ano eu tive o privilégio, a oportunidade de participar de um curso de formação de gestores sobre a implantação do Sistema Nacional de Cultura, e esse curso, que apesar de ter sido patrocinado pelo MINC, mas com a sua coordenação, né, aqui pela Secult, pela Secretaria de Cultura, e a gente pôde assim, se confraternizar, encontrar e trocar ideias, inclusive com gestores de todos os municípios do Nordeste. Então, para mim, foi um ano assim, de uma vivência e de um aprendizado grande, e eu quero também deixar na memória, né, ficou essa gratidão, e eu quero registrar nesse momento. É um prazer, então, para mim poder reencontrá-la hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Agradeço o convite para participar do programa Cultura e Cidadania. Agradeço também as palavras benevolentes do Paulo comigo. E parabenizo por essa iniciativa de estar discutindo numa rádio com um alcance de tantos municípios, trazer para discussão e para conhecimento da sociedade civil uma lei que foi sancionada pelo presidente da República segunda-feira passada, a Lei de Emergência Cultural, apelidada Aldir Blanc, e que eu queria destacar, dentre vários méritos que essa lei tem, e a gente vai conversar um pouco mais adiante, ela ter sido resultado de uma grande mobilização do campo cultural, gestores, trabalhadores da cultura de um modo geral, deputados, senadores, que aprovaram no Congresso Nacional, quase que por unanimidade, essa lei que será fundamental para a cultura nesse momento que nós atravessamos e que tão fortemente a cultura foi atingida. Secretária, por parte do governo do estado, nos conte um pouco como foi esse procedimento. Vamos voltar um pouquinho no tempo, desde quando começou-se essa articulação nacional, né, nos envolvendo, nos chamando de novo para a luta, digamos assim. Como é que foi o envolvimento do governo do estado nesse processo, desde quando começou, né, para a Lei Aldir Blanc, e também, inclusive, quinta-feira agora, que houve uma reunião com os dois conselhos, o Josimar até já nos trouxe muitas informações nesse sentido, mas também por parte do governo do estado, que novidades, né? O que é que pôde sair assim lá de interessante para todos os fazedores de cultura, os trabalhadores na área de cultura, que vale a pena a senhora colocar para a gente no programa de hoje? Acho que é de conhecimento de alguns a existência do Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de Cultura, e a Secretaria de Cultura de Pernambuco integra esse fórum. E esse fórum esteve durante toda a tramitação do projeto de lei até a sanção e continua acompanhando e participando ativamente, seja do debate, seja das negociações sobre a execução da lei no país. Para que todos saibam, essa lei nasce com um projeto de lei da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a eles foram agregados outros projetos de lei, inclusive um deles de um deputado pernambucano, o deputado Tadeu Alencar, do PSB,
E teve a relatoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que fez um trabalho incrível, escutando e absorvendo sugestões de todo o campo cultural em inúmeras webconferências, inclusive uma delas realizadas por iniciativa do governo de Pernambuco. Ele teve uma capacidade de articular esse campo e uma sensibilidade da escuta e de incorporar muitas das sugestões que foram dadas, não só nas reuniões com o fórum, mas com toda a sociedade civil e todos os representantes do campo da cultura que participaram e sugeriram. Então, a lei é resultado dessa grande articulação nacional, né? Desde então, nós vimos acompanhando os desdobramentos dessa lei. Na linha do tempo, nós temos ainda alguns passos para que a execução comece. Em primeiro lugar, dependemos da regulamentação dela, que é da competência do governo federal. É o Ministério do Turismo que está cuidando dessa regulamentação, porque atualmente a Secretaria Especial de Cultura, que substituiu o Ministério da Cultura, faz parte do Ministério do Turismo. Do Ministério da Economia, que é responsável por editar uma medida provisória que cria o crédito extraordinário, que é o crédito de 3 bilhões de reais que estão previstos na lei. Esses 3 bilhões serão distribuídos pela lei 50% para estados e 50% para municípios, e a distribuição entre estados e entre municípios seguiu 2 critérios: o critério do Fundo de Participação Estadual ou Fundo de Participação Municipal e o critério populacional. Já existe hoje, inclusive, uma tabela com todos os valores que serão recebidos por todos os municípios brasileiros e todos os estados brasileiros. Nenhum município vai ficar de fora, por menor que seja a sua população. E ainda que não existam os fundos, embora exista um estímulo para a criação do fundo, as transferências serão efetivadas pelo governo federal para que todos os trabalhadores de todos os municípios possam ter acesso. Esse é o espírito, aos recursos, né, garantidos pela lei, e esse foi o espírito desde o início do projeto da lei emergencial, que é a inclusão. Hoje, o fórum permanece reunindo, porque a lei detalhou muitos aspectos, mas também deixou muita coisa para ser resolvida no âmbito dos estados e municípios. Para quem ainda não tem intimidade com a lei, eu vou aqui falar dos 4 eixos que são atendidos pela lei. O primeiro eixo é de um auxílio emergencial para as pessoas físicas, trabalhadores e trabalhadoras do campo da cultura. O segundo eixo é a transferência de subsídios para espaços culturais, entendidos aí como desde os espaços culturais geridos por CNPJs até espaços culturais geridos por pessoas físicas, festas, produtoras de vídeos, livrarias, academias de dança, teatros, tudo que for privado, né, estão excluídos apenas os que são públicos. É um universo enorme. O terceiro eixo, é o eixo dos editais para fomentar atividades culturais, né, principalmente aquelas atividades que podem ser realizadas nesse período de pandemia, né, em que as pessoas não podem ter aglomeração, não devem sair de casa. E o quarto eixo, linhas de crédito. Tanto que o fórum instituiu vários grupos de trabalho que hoje têm feito debates sobre a aplicação dessa lei, se uniu com todas as representações municipais, e hoje existem no Brasil 3 representações municipais: a Associação Brasileira de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios. Todos estão muito unidos, muito integrados para discutir quais são os próximos passos da lei. Há muitas questões a serem enfrentadas, há muitos desafios que a gente precisa resolver para poder executar bem a lei. Um deles que está em discussão e que
o conjunto dos fóruns já propôs ao Ministério do Turismo é a questão da divisão de competências. Ou seja, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, com vistas a evitar sombreamentos e lacunas. Ou seja, evitar que uma pessoa seja beneficiada 2 vezes pelo município e pelo Estado e que, em compensação, outras pessoas ou outros espaços culturais não sejam beneficiados. Então, isso vai exigir de estados e municípios uma grande organização, uma grande integração e será o momento de estruturar as gestões nos municípios e nos estados para fazer frente, né, ao desafio que essa lei coloca, que é um desafio de inclusão, que é um desafio de agilidade, porque as pessoas estão precisando que esse dinheiro chegue rápido. A transferência para a pessoa física, só para alertá-los, ela é retroativa a junho, né? E nós temos aí um grande trabalho pela frente, que vai exigir uma integração não só dos fóruns, mas também com a sociedade civil, por meio de comitês, de fóruns e dos próprios conselhos nos lugares onde eles existam, né? Hoje existe uma pactuação que a gente está tentando que o Ministério do Turismo coloque já na regulamentação de divisão de responsabilidades, que os municípios fiquem com os espaços culturais, que é o inciso 2 do artigo 2º, e os estados fiquem com a responsabilidade da transferência para a pessoa física, dos recursos para a pessoa física, já que o inciso 3 do artigo 2º, que fala dos editais, ele é obrigatório para todos os municípios e todos os estados. Então, 20% dos recursos que chegam no município ou chegam no estado serão obrigatoriamente destinados a editais, no mínimo, ou seja, 20% é o piso. E o restante dos recursos, o restante 80%, os municípios e estados têm o desafio de fazer uma distribuição entre os incisos 1º e 2º. E as leis de crédito é algo que ainda vai entrar na pauta de discussão, porque não tem essa urgência que tem os demais incisos, né? Creio também que é importante discutir, por exemplo, os critérios, né, de acesso a esses recursos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas ou para os espaços culturais, melhor dizendo. Para as pessoas físicas, nós estamos criando um formulário e esse formulário será autodeclaratório, diferente dos espaços em que nós teremos uma validação e preferencialmente essa validação nos municípios, né? É importante dizer que a gente está preocupado com o tempo que os municípios têm para executar, são 60 dias. Se eles não executarem nesse prazo, eles são obrigados a devolver o recurso para o Estado, e aí o Estado é que vai precisar executar. Portanto, está sendo também pactuado que se esse recurso volta do município para o Estado tem que reaplicar nos municípios, mas, de novo, isso depende da regulamentação federal e não é interesse do Estado que os municípios não executem. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer um esforço coletivo para que os municípios se estruturem para executarem todo o recurso da lei. Então, temos aí pela frente um enorme trabalho. Precisamos ainda de várias definições, mas a gente acredita que toda essa energia mobilizadora no país, ela vai nos ajudar a vencer esse desafio, porque estamos todos unidos em prol de um interesse comum, que é fazer com que esse recurso chegue em cada trabalhador, em cada trabalhadora, em cada espaço cultural, e que ainda haja recursos para que algumas atividades possam ser retomadas, porque não basta só pagar a conta de luz de um espaço cultural, é preciso ter atividade. A atividade é a alma do espaço cultural. Então, nós estamos articulados com os 3 conselhos que existem em Pernambuco. Ontem houve uma reunião muito produtiva, em que já se saiu com encaminhamentos, e eu queria destacar 2 encaminhamentos aqui: a realização de uma webconferência. Eu já convido desde já todos vocês
no dia 9 de julho. Estamos definindo o horário, mas será à noite. E também um grupo de trabalho que vai começar a discutir os princípios orientadores que vão reger todos os editais no campo do inciso, para atender o inciso 3. E, além do que, a Secretaria de Cultura de Pernambuco, está montando um birô de atendimento para tirar dúvidas de municípios e sociedade civil, e também estamos montando um calendário de reuniões com os gestores para ajudá-los nesse desafio que é a execução da lei. Então, conclamo todos a estarmos juntos nesse desafio para que a gente não devolva R$1 sequer ao governo federal e faça que todos esses 3 bilhões cheguem nas mãos dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos equipamentos culturais desse país. Eu quero novamente agradecer, né, a sua disponibilidade, a gentileza de ter nos atendido, e dizer que o programa, tanto a Rádio Cidade como o programa Cultura e Cidadania, tem dado o máximo possível, né, de cobertura a esse assunto, para munir o público, não só de informação, mas de boa informação, e o espaço está aberto aí para os seus agradecimentos finais e para mais alguma coisa interessante que a secretária achar pertinente colocar agora. Quero agradecer também esse espaço que foi me dado, essa oportunidade de poder estar aqui dialogando com você, falando isso, compartilhando esse momento com Josimar, presidente do Conselho de Política Cultural, parceiro desde o início desse desafio, para que nós, integrados, unidos, possamos enfrentar esses desafios, né, para garantir a execução da lei da forma mais inclusiva, da forma mais ágil possível, resguardando inclusive o espírito da Lei Aldir Blanc, né? E também conscientes do legado que essa lei pode deixar, que é a consolidação do sistema nacional. É um grande momento para que a gente estruture as nossas secretarias municipais e estadual de cultura, fortaleça os nossos sistemas municipais de cultura e o estadual de cultura, e que garanta a chegada de cada real, né, na conta dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, na conta dos espaços culturais, na manutenção de atividades que são fundamentais, inclusive para a sociedade civil, para que a gente execute cada real que foi destinado a cada espaço e ao Estado de Pernambuco, e que a gente não devolva absolutamente nada ao governo federal. Nós não podemos deixar isso acontecer. É isso, muito obrigada mais uma vez.